Meu nome é André, sou pastor aqui da igreja, que bom que você veio. Nós estamos numa série estudando o Evangelho de João, um dos livros mais importantes da Bíblia, não que os outros não sejam, mas esse nos fala sobre Jesus, nos fala sobre o caminho da salvação, então é super importante, a gente tem estudado ele há bastante tempo. Nós estamos hoje no capítulo 13, nós estamos dando uma acelerada em alguns capítulos, para a gente poder fazer o máximo dele antes do fim do ano, tá? Porque no ano que vem já tem outras coisas novas chegando aí, que já está bolado, então a gente está dando uma andada, pegando as partes principais dos capítulos, e no capítulo 13, acontece uma história onde Jesus lava os pés dos seus discípulos. Talvez você tenha ouvido já falar dessa história. E para a gente entender o que aconteceu ali, naquela época, o pessoal andava de sandálias, não tinha sapato fechado, não era tão comum quanto a gente usa hoje. Eram sandálias e as ruas não eram pavimentadas, eram de poeira, com pedras e tudo mais. Então, onde você andava, você se sujava, aquela poeira pegava nos seus pés, fora alguns presentinhos, né, de vacas e cavalos e ovelhas e aquelas coisas, tudo que ficava pelo caminho, e o pessoal caminhava e a ovelha passava, e você ia juntando poeira e os presentinhos no teu pé, até o fim do dia você chega na casa para jantar, na casa de alguém para jantar, e o teu pé está naquela situação, né? Cheio de coisas que contam a história do seu dia. E era muito comum naquela época que na entrada da casa ficava o servo, normalmente o servo mais baixo, o cara, né, mais simples do lar, ele ficava ali na casa e ele desatava as sandálias das pessoas, lavava os seus pés para que eles pudessem entrar na casa com os pés limpos, principalmente se estavam se sentando à mesa para jantar, como é o caso aqui nessa história que nós vamos ler. Detalhe aqui, parêntese, é por isso que João Batista, lá em João capítulo 1, versículo 27, ele diz, eu não sou digno nem de desatar as sandálias de Jesus. Sabe o que ele está dizendo? Jesus é tão importante que eu não sou digno nem de ser o servo mais baixo da casa, o cara mais ralé que desata a sandália de Jesus. Não sou digno nem disso, comparado com a grandeza de Jesus. Mas nessa ocasião, na história que nós vamos ler, Jesus é quem se levanta da mesa e vai lá e lava os pés dos seus discípulos. Jesus. O cara mais importante, com certeza, daquele grupo. Um ato que foi inesperado para todos, ninguém esperava que Jesus fosse fazer isso, era contrário à prática normal do dia. E Jesus faz isso no meio do jantar. O texto não deixa explícito ali se ninguém lavou os pés, eles estavam jantando com os pés sujos porque ninguém quis lavar, ou se já tinha sido lavado e Jesus fez de novo para simbolizar alguma coisa, mas Jesus faz isso no meio de jantar. O texto diz que eles estavam já jantando, ou seja, a galera estava se servindo, e Jesus interrompeu aquele momento, ficou em pé e foi servi-los. Enquanto eles estavam se servindo, Jesus foi servi-los no meio do jantar. E Pedro, que era o cara mais bocudo dos 12, né? Você conhece Pedro, ele era um cara que falava, depois ele pensava. Pedro, ele protesta, naturalmente, está errado isso aqui, não pode. Jesus lavando os pés dos discípulos, está errado, deveria ser o contrário, os discípulos lavando os pés de Jesus. Talvez seja por isso que no livro de Lucas, quando conta essa história, esse jantar é o jantar antes de Jesus ser traído e ir para a cruz, tá? É a última ceia. No livro de Lucas, Lucas nos diz que nessa janta eles estavam discutindo entre si quem era o maior entre eles. Talvez eles estavam discutindo, quem vai lavar o pé da galera aí? Vamos ver quem que é o maior, porque eu não sou o maior, eu não sou o menor, eu sou o maior. Não, eu sou maior, não, eu sou maior. Não, você é o menor, não, eu sou maior. Eles estavam brigando entre si. O texto de João não traz isso, mas mostra que Jesus saiu e fez algo que não era natural. Natural seria ver quem é o menor. E esse menor ir lá e lavar os pés. E vamos falar a verdade aqui, se fosse eu lá ou você, sabendo o que a gente sabe, o cara para lavar os pés era Judas, não era? Vamos falar a verdade? Sabendo que a gente sabe, e o texto diz, versículo 1, que Jesus já sabia que ele ia trair ele. Versículo 1 de capítulo 13. Jesus já sabia que ele ia trair ele. O natural seria falar, ó, vamos botar esse cara que, aliás, depois desse jantar ele vai trair. Ele come com Jesus na mesa, ele sai no meio do jantar para ir lá chamar os líderes para pegar Jesus. É nessa hora que isso acontece. Seria pôr Judas no lugar. Mas Jesus, ele se levanta, ele lava os pés dos discípulos e ele lava o pé de todos os discípulos. Eu disse que ele lava o pé de todos os discípulos, inclusive os pés de Judas.
Loucura, né? Loucura. Totalmente inverso, totalmente louco. Depois no texto diz que ele até pega pão e dá para Judas. Alimento, cara. Aí para Jesus, para ajudar, ele encerra essa história. Nós vamos pular para o fim, depois voltar para o começo. Ele encerra essa história no versículo 14 e 15, falando o seguinte, olha só. Pois bem, depois que ele lava o pé dos discípulos, ele diz o seguinte: se eu, sendo Senhor e Mestre de vocês, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Versículo 15. Eu dei o exemplo para que vocês façam como eu lhes fiz. Jesus solta a bomba. Pof. Lavei os pés de vocês, mas eu fiz isso para dar um exemplo. Eu fiz isso para que vocês vissem como fazer. Agora é sua vez. Agora façam vocês aquilo que eu fiz para vocês. Mas note o versículo 14, o que ele diz. Ele disse: eu, sendo mestre, Senhor e mestre de vocês, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés de quem? Uns dos outros. Se Jesus tivesse dito, assim como eu lavei os seus pés, vocês devem lavar os meus pés, não seria tanto problema, né? Afinal, lavar os pés de Jesus é uma coisa mais fácil, porque se você conhece Jesus, você sabe que ele merece isso. Eu acho que teria fila entre os 12 se Jesus dissesse, beleza, lavei o pé de você, agora vem alguém lavar o meu. Ia ter briga para ver quem ia lavar os pés de Jesus, porque Jesus é digno disso. Se Jesus aparecesse aqui, eu lavaria o pé dele 1000 vezes, você provavelmente também lavaria 1000 vezes, ia dar briga para ver quem lavava primeiro, porque Jesus é digno. Mas Jesus diz, cara, lave os pés uns dos outros. E aí é meio complicado, né? Me lembro de uma história de um casal, casado há muitos anos, e o marido não estava se sentindo muito bem, estava com uns probleminhas de saúde, mas não sabia dizer exatamente o que era. Eles foram no médico, o médico encomendou uma bateria de exames, fez lá a bateria de exames, chamou o casal de volta, e o médico ficou com uma cara meio preocupado e pediu para falar com a esposa primeiro. Levou a esposa lá para o consultório, falou, quero falar contigo primeiro, a situação do teu marido é grave, é séria, é um caso raríssimo que é difícil a gente conseguir dar uma sobrevida para ele, é uma coisa fatal se não for uma intervenção muito séria. A esposa ficou preocupada, ele falou, mas olha, tem duas coisas que se a gente conseguir fazer, nós cremos que teu marido vai sobreviver e vai viver uma vida tranquila daqui a algum tempo. Tem duas coisas que nós vamos precisar muito da sua ajuda para que isso aconteça. A primeira coisa, ele precisa comer uma dieta muito restrita, que não pode ter nada pré-fabricado, pré-feito. Tem que ser cozido fresquinho, dentro de uns parâmetros e diretrizes que a senhora vai ter que seguir. Então, resumo da obra, a senhora vai ter que cozinhar café da manhã, almoço e janta para ele dentro desse negócio por um tempo indeterminado. Vai ter que ser comida fresquinha, 3 vezes por dia, por um tempo indeterminado, para que ele possa tentar se recuperar. A mulher olha, tá bom, e qual que é a segunda coisa? A segunda coisa é que ele precisa ficar em quarentena total, ele não pode sair de casa, inclusive ele não pode nem ficar passeando muito por casa, por causa de vermes germes e né, vírus e tal, ele não pode tocar em muita coisa, então tudo que ele precisar, a senhora vai ter que trazer para ele, tudo que ele precisar fazer, a senhora vai ter que fazer por ele vai ter que ficar totalmente né, separado do mundo e das impurezas que podem acontecer no mundo. Se a senhora cozinhar comida fresca, café da manhã, almoço e janta, e a senhora fizer tudo para ele, trouxer tudo, entregar para ele, servir ele durante um tempo indeterminado, a gente não sabe quanto tempo vai ser, nós cremos que ele talvez consiga sobreviver lá no fim. Aí a mulher ficou cabisbaixa, ficou pensando sobre aquilo, deixando aquilo entrar no coração dela para ver notícia complicada, e aí o médico falou, então essa é a solução, esse é o método do seu marido não vir a falecer. E aí a mulher falou, então vou lá conversar com meu marido, e ela sai do consultório do médico, vai lá, e o marido, que é o paciente, é o cara em questão, está curioso, o médico estava preocupado, chamou minha esposa lá para o consultório, falou com ela, ela chegou, e o marido falou, amor, o que falaram, o que o médico falou, o que está acontecendo? Qual é o resultado do exame? Ela olhou assim profundamente nos olhos do marido, falou, amor, o médico falou que você vai morrer. O médico falou que não tem jeito, amor, você vai morrer, sinto muito. Mas esse negócio de cozinhar 3 refeições fresquinha e dar tudo na tua mão por tempo indeterminado, eu é que não vou fazer esse negócio, sinto muito, você vai morrer, meu amor. Porque lavar os pés de Jesus não é problema, mas lavar os pés uns dos outros é complicado, não é? É mais complicado. Jesus merece, mas o meu próximo eu já não tenho tanta certeza.
E talvez sabendo que nós protestaríamos essa ordenança de Jesus, ele termina esse texto, essa história, ele encerra calando toda a possibilidade de protesto nossa. Olha versículo 16 e 17. Ele termina dizendo o seguinte: eu digo verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que seu senhor. Também como nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Ou seja, se eu que sou Jesus, o Senhor, fiz, você que é escravo não vai fazer? Olha o versículo 17. Agora que vocês sabem dessas coisas, felizes serão se as praticarem. Ou seja, tradução, lascou tudo. Não tem escapatória. Não tem por onde fugir, não tem por onde sair. Jesus não dá muito espaço para a gente questionar. Ele termina dizendo, cara, agora que você sabe disso, sua vez. Vai e faz a mesma coisa, pratique isso. Agora, replique isso na sua vida. Agora é a sua vez. E vamos falar a verdade um pouquinho? Saber disso a gente já sabe, né? Saber que a gente tem que servir, né, que Jesus deu um exemplo, a gente já sabe disso. Saber, a gente sabe, já sabe de algum tempo. Difícil é fazer, não é verdade? Difícil é fazer. E por que é tão difícil fazer, hein? Claro que a gente poderia falar de vários motivos pelo qual é difícil fazer, mas no nosso tempo juntos hoje, eu não quero só falar para você que você deve servir, porque isso você já sabe. Isso eu já sei. Eu quero, no nosso tempo juntos hoje, eu quero olhar algumas coisas que eu creio que vão nos ajudar a cumprir o mandado de Jesus de servir. Algumas ferramentas que talvez possam destravar o serviço no meu coração e no seu coração, para que a gente possa fazer aquilo que Jesus nos chama a fazer. Então, são 3 coisas que nós vamos olhar. A primeira, nós vamos entender algo. Nós vamos entender quem nós somos e o que nós temos. Para eu e você servirmos como Jesus, nós vamos primeiro entender quem nós somos e o que nós temos. João capítulo 13, versículo 3 e 4, olha o começo da história, o que diz. Jesus sabia, ele entendia, ele tinha conhecimento de que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, que viera de Deus e estava voltando para Deus, assim, versículo 4, assim, entendendo isso, ele levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Olha só que interessante. Jesus pôde servir porque ele sabia quem ele era e o que ele tinha. Sabendo que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, que viera de Deus e que estava indo para Deus, sabendo disso, assim ele tomou a atitude de servir. Você sabe que muitas vezes o que nos previne de servir como Jesus serviu, é que nós não sabemos quem nós somos e o que nós temos. Não é verdade? Você sabia que eu sou, é importante saber isso, eu sou o cara mais abençoado do mundo, você sabia disso? Pastor André, o cara mais abençoado do mundo está aqui falando com você. E se você conhece Jesus hoje à noite, você é a pessoa mais abençoada do mundo também. Você precisa saber quem você é e o que você tem para você poder se desprender e começar a servir. Eu quero olhar contigo um trecho da Bíblia, nós vamos ler ele rapidamente, que é só um trecho que fala um pouquinho de quem nós somos e o que nós temos. Nós exploramos essa questão de quem nós somos por extenso na série Liberdade, que nós fizemos em abril, maio, junho desse ano. Mas eu vou ler para você um texto em Efésios capítulo 1, versículos de 3 a 12. Olha só o que Deus diz a meu respeito, a seu respeito. Olha só. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus, Ele nos escolheu antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. Em amor, Ele nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual Ele nos deu gratuitamente no amado. Versículo 7. Nele nós temos a redenção por meio do seu sangue, perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual Ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. E nos revelou o ministério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que Ele estabeleceu em Cristo. Isso é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais e terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. 11. Nele nós fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. 12, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória.
Deixa eu te dizer algumas coisas que esse texto fala sobre mim e sobre você. Primeiro, que nós já recebemos todo tipo de bênção que tem para receber. Tudo que você precisa, você já recebeu. Toda sorte de bênção nas regiões celestiais. O que vai acontecer na tua vida terrena, aqui passageira, que a Bíblia diz que é um sopro, eu não sei. Mas o que vai acontecer depois disso, se você tem Jesus no coração, você já sabe que vai ser bênção. Nós somos um povo abençoado. Segundo, o texto diz que nós fomos adotados por Deus. Nós estávamos fora da família de Deus, nós éramos gentios, nós fomos adotados como filhos de Deus, fomos inseridos na família. Ele perdoou os nossos pecados, Ele derramou sobre nós sabedoria. Não deu um pouquinho com a colherzinha, Ele derramou sabedoria, a fim de que sejamos para o louvor da sua glória. Preste bem atenção, você existe para o louvor da glória de Deus. Você não existe para acumular bens para si mesmo, você não existe para ter um nome para si mesmo, você não existe para ter uma vida confortável, você não existe para ter alguma fama e influência, você existe para a glória de Deus. O seu propósito de estar aqui na terra é para glorificar a Deus através da sua vida. Então, se Deus te deu posses, amém, use para glorificar a Deus. Se Deus te deu influência, amém, use para glorificar a Deus. Aquilo que Deus te deu, use, mas não se perca, não pense que esse é o seu propósito. Você existe para o louvor da glória de Deus. Muitas vezes nós não servimos porque nós não entendemos que nós viemos de Deus, nós somos de Deus e nós existimos para a glória de Deus. E a maioria de nós não serve porque a gente tem uma mentalidade de órfão. Sabe qual que é a mentalidade de órfão? Aquilo que eu tenho hoje, eu guardo para mim. Aquilo ali eu preciso guardar porque amanhã eu não sei se vem amanhã, não sei se vai ter amanhã. Então tudo que eu recebo, eu guardo para mim, eu escondo, eu protejo, eu dou um jeito de ficar para mim, porque eu não sei se amanhã vai ter. Então não tem para você não vem que não tem, porque é meu, eu preciso me proteger, eu preciso me guardar, eu preciso me suprir para que eu tenha suprimento amanhã. Mentalidade de órfão, e tudo que Deus nos dá, a gente, não, isso é meu, guarda para mim, não, eu preciso mais do que outro, não, guarda aqui. Querido, nós fomos adotados como filhos de um Deus que nos ama, que é nosso Pai. Sabe o que acontece? Amanhã tem provisão de novo. Depois de amanhã vai ter provisão. Ano que vem vai ter provisão. Ei, tem para você e tem para os outros. Pode compartilhar que não vai faltar amanhã. Inclusive, quanto mais você compartilhar, mais Ele vai te dar. Porque Ele sabe que você é servo fiel. E às vezes a gente sabe que a gente é filho, a gente lê, não, eu sou filho de Deus, mas no meu, às vezes está aqui, o filho está aqui, mas aqui ainda tem órfão. Tem espírito, tem coração de órfão, e a gente não serve, porque eu não posso servir, porque afinal eu tenho minhas coisas para resolver também, tenho minhas correrias para fazer, eu tenho meus afazeres lá, eu estou resolvendo as coisinhas para minha família, para minha casa, para o meu trabalho, né? E aí não sobra tempo, nem esforço, nem dinheiro, nem recurso, nem saúde para compartilhar com os outros, porque eu acho que eu tenho que suprir para mim mesmo, e eu tenho que me bastar, e eu tenho que fazer acontecer. Quando a gente assume a nossa posição de filho e diz, cara, eu tenho um pai que cuida de mim, que me abençoa sobremaneira para que eu possa ser bênção. Nós precisamos saber quem nós somos e o que nós temos para poder servir como Jesus serviu. Quando eu entendo isso, cara, eu vou servir. Cara, com certeza, vamos embora, vamos compartilhar, vamos abençoar, vamos fazer parte disso, porque eu sou filho de Deus, eu fui chamado para servir, chamado para o louvor da glória dele. Para servir como Jesus, nós precisamos, em segundo lugar, fazer algumas coisas. Primeiro é entender algumas coisas. Segundo é fazer algumas coisas. Nós precisamos nos despir do nosso orgulho e nos revestir de humildade. Nos despir do nosso orgulho e revestir, colocar uma nova roupa, que é a roupa da humildade. Olha o versículo 4 e 5 de João capítulo 13. Assim, levantou-se da mesa, tirou a sua capa, colocou uma toalha na cintura, depois disso derramou água, começou a lavar os pés e enxugando-os com uma toalha que estava em sua cintura. Primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção nesses dois versículos. Tem 7 verbos indicando ação em 2 versículos. 7 verbos de coisas que Jesus fez. Levantou, tirou, colocou, derramou. Fala de ação. Queridos, para nós servirmos tem que ter ação. Tem que haver movimento, tem que ter verbos para você poder servir, tem que ter ação. Mas algo que é interessante que acontece aqui é que Jesus ele tira a sua capa e coloca uma toalha. A capa naquela época, normalmente as pessoas tinham uma só. Se você tivesse muito recurso, talvez você teria 2.
era usado para você se cobrir à noite, era como se fosse uma jaqueta bem forte para os dias de inverno naquela época, que ali faz até mais frio do que aqui. Então você tinha várias roupas por baixo, mas a capa normalmente se tinha uma. Jesus, ele tira essa capa tinha a ver com Jesus, era parte da identidade de Jesus. Ele tira essa capa e ele coloca uma nova, ele se reveste com algo novo, uma toalha. Jesus, ele remove aquilo que fazia parte da identidade dele e ele assume uma nova identidade, identidade de servo. Ele se reveste de humildade. Queridos, para nós servirmos Jesus, como Jesus, nós precisamos também nos despir do nosso poder aquisitivo, do nosso status e influência na cidade, do nosso nível de educação que você tem, que é bênção, ok, nada de errado com isso, mas a gente não pode se esconder por trás dessas capas, nós precisamos remover isso e aceitar uma nova descrição, uma nova identidade que Deus nos dá, identidades de servos. Eu louvo a Deus por essa igreja, porque nós fazemos parte de uma igreja onde isso acontece. Vocês servem, vocês se doam e vocês têm essa humildade, esse coração. Vocês fazem isso de uma forma maravilhosa. Nos pequenos grupos, quando eu visito os pequenos grupos, eu dou uma olhada ao meu redor e falo, cara, tem gente aqui com baita emprego e tem cara desempregado. Tem cara com muita educação, tem cara que nunca formou. Tem gente de muita influência, gente com pouca influência, mas todos nós estamos unidos por causa de Jesus Cristo. No fim do primeiro culto, uma senhora veio falar comigo, falou, pastor, eu fico impressionado com essa igreja. Ela mencionou algumas pessoas da igreja, falou, essas pessoas, se você fosse olhar quem elas são, deveria estar todo empinadinho. Então aqui no nosso meio, junto com a gente, você olha e você fala, você nunca imagina quem são. Que coisa linda isso, que exemplo maravilhoso. Eu falei, pois é, isso é se despir, tirar toda a capa, tudo aquilo que a gente coloca para trazer uma identidade, para você ver quem eu sou. Tira tudo isso, coloca uma toalha, nós somos servos. Na missão Valdemar da Costa, esse colégio, para quem não sabe, colégio que nós vamos reformar daqui a um mês. Como nas outras 2 missões, nos 2 anos anteriores, onde nós reformamos escolas, nós vamos ter jovens e velhos, ricos e pobres, homens e mulheres, brasileiros e americanos, removendo as suas capas, colocando uma toalha e servindo a Deus juntos. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. A mistura de gente de tudo quanto é tipo, servindo Jesus junto, amando a comunidade, colocando a toalha e servindo. Para nós podermos servir Jesus, nós precisamos nos despir do nosso orgulho, nos revestir de humildade. Mas cuidado com uma coisa que é muito sorrateira, existe também a falsa humildade, né? A gente precisa ter cuidado com isso. Pedro, nessa história, ele parecia muito humilde. Versículo 8, Pedro diz assim, não, nunca, Senhor, nunca o Senhor vai lavar os meus pés. E parece piedosa essa fala de Pedro. Que humilde esse cara. Só que note que ele fala, o Senhor nunca vai lavar os meus pés. Jesus já tinha lavado os pés de alguns, chegou em Pedro, não, meus não, deles você pode até lavar, porque eles não entendem a grandeza do Senhor, mas eu entendo, então os meus pés o Senhor não vai lavar. Aí Jesus diz, então, fim do versículo 8, ele diz, então Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Aí Pedro responde, versículo 9, então Senhor, então não lava só meus pés, não, lava meus pés, minha mão e minha cabeça também. O dos outros você pode lavar só os pés, mas lava mais um pouquinho de mim para eu ter um pouquinho mais do que os outros caras têm aí. Parece que Pedro queria ser mais, ou de um jeito ou de outro eu quero ser mais. Ele quer se diferenciar dos outros. Ou por não ter os seus pés lavados por Jesus, ou por ter mais do que os seus pés lavados por Jesus. Falsa humildade. Para servir como Jesus, nós precisamos nos despir do nosso orgulho, das nossas capas, das nossas fachadas, daquilo que a gente coloca para se proteger, porque no fato nós somos inseguros, então eu preciso usar uma capa bem bacana para você achar que eu sou uma coisa que na verdade eu não sou. Nós estamos nos despir disso e nos vestir da verdadeira humildade. Terceiro lugar, para servir como Jesus, nós precisamos receber o amor e o serviço de Jesus por nós. Para servirmos como Jesus, nós precisamos primeiro receber o amor e o serviço de Jesus por nós. E essa parte aqui é a parte mais difícil e a parte mais importante. Essa parte aqui é difícil. E é importante, porque só ela transforma. Sabe por quê? Se você primeiro não receber o amor e o serviço de Jesus na sua vida, você não vai conseguir dar o que você não recebeu. Certo?
Se você nunca recebeu um amor extravagante de Jesus, que colocou uma toalha e assumiu a posição de servo e te serviu, você não vai conseguir servir o próximo, servir a sua cidade, se você nunca recebeu isso, porque você não pode dar o que você nunca recebeu. Então, para você servir como Jesus, primeiro você precisa ser servido por Jesus. A Bíblia diz que nós amamos Ele porque Ele nos amou primeiro. É uma resposta ao amor que nós recebemos. Nós precisamos primeiro receber o amor de Jesus. Quando a gente recebe, fica fácil. É incrível para mim ver a mudança no coração de pessoas que recebem uma transformação por Jesus. A pessoa chega todo cheio de capa, todo engravatado. Não, pastor, estou aqui, vai ser bênção e tal, aquela postura toda. Aí Jesus pega o cara, lava o cara de cima e embaixo, vira de cabeça para baixo, o cara descobre que ele não é nada nessa vida, que não é digno nem desatar as sandálias. E aí você chega e fala, ô irmão, a gente precisa fazer um servicinho lá na igreja e tal, a gente precisa fazer umas graminhas aqui no morro. Coisinha. Demorar uma horinha ali. 3 dias. Demorar uma horinha ali, uma graminha. Bora, pastor. Não, vamos nessa, pastor. Estamos juntos e tal, nós vamos servir, estamos aqui para ajudar. Casa, vamos construir casa, bora. Colégio, vamos, pastor. Sabe por quê? Porque a pessoa, quando ela recebe um poder transformador de Jesus, aquilo brota do coração. A pessoa que mais serve é a pessoa que entende o quanto ela recebeu de Jesus. A pessoa que é mais desprendida é a pessoa que entende o quanto Deus foi desprendido para com ela. Em Lucas capítulo 7, é contada a história de uma mulher, uma prostituta, que descobre que Jesus está numa casa com alguns líderes religiosos. Ela entra nessa casa e ela começa a lavar os pés de Jesus com perfume. Ela enxuga os pés de Jesus com o próprio cabelo, e o texto diz que ela não para de beijar os pés de Jesus. Os líderes religiosos naturalmente protestam, e Jesus, no fim da história, ele dá um resumão que está em Lucas 7,47, vai aparecer aqui para você ver. Olha o que ele diz. Portanto, eu digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito, mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Sabe o que ele está dizendo aqui? O mais puro serviço não vem da pessoa que só entendeu que eu tenho que servir. Jesus ensinou, eu tenho que ir lá servir. O mais puro serviço vem de pessoas que sentiram na pele o serviço e o amor de Jesus por elas. E aí aquilo transborda delas para a vida de outras pessoas. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? O mais puro serviço entende que, cara, Jesus lavou meus pés. Você está de brincadeira. Não sou digno de desatar a sandália dele, ele veio e lavou meus pés, assumiu uma identidade. Não era para ter sido assim, era para ter sido ao contrário. Eu tinha que ter tentado lavar os pés dele para ver se ele prestava atenção em mim. Ele foi lá, me amou primeiro, lavou os meus pés, e agora ele diz, André, vai e faça a mesma coisa, agora é a sua vez. Quando eu entendo isso, brota muito mais fácil. E brota de dentro do coração esse desejo de servir. Para nós servirmos como Jesus, nós precisamos primeiro receber o amor e o serviço de Jesus por nós. Não estou dizendo que cristão é o único que serve. Tem pessoas que não são cristãs e que servem tão bem ou às vezes até melhor do que a gente. Isso é fato. Mas eu creio que o serviço do cristão, ele parte de uma fonte diferente. O serviço do cristão, ele vem de um lugar diferente. Não é só porque nós vamos fazer boas obras ou o que se chama por aí de caridade. Não é que eu vou fazer caridade. Eu sirvo porque eu fui servido primeiro por um Deus que me amou e se entregou por mim. Então isso é só um transbordar daquilo que eu já recebi. Não é bondade do meu coração. É fato de que eu tanto recebi que eu tenho para dar também alguma coisa. É diferente. A motivação é diferente. O nosso serviço vem de pessoas que sentiram na pele o que é ser servido por Deus. O Deus do universo que tanto nos amou, que deu o seu único filho para morrer numa cruz, para que ele pudesse lavar não somente os nossos pés, mas os nossos pecados. O melhor serviço vem da pessoa que entende que Jesus morreu na cruz para poder lavar os meus pés, os seus pés, os meus pecados e os seus pecados. É diferente quando a gente entende isso, é diferente, destrava, parece que desprende, seu serviço vai para um outro nível, não é mais bondade do seu coração, não é caridade, é, cara, você entende o que aconteceu comigo, como que eu posso não servir ao meu próximo? Jesus disse, se eu não lavar os seus pés, você não terá parte comigo. Se eu não lavar os seus pés, você não vai conseguir fazer o que eu estou te pedindo.
Da bondade do teu coração, você não vai lavar os pés do seu próximo, mas nunca. Agora, se eu lavar os seus pés, eu que sou Senhor e Mestre sobre todas as coisas, e eu me abaixar e me humilhar e lavar os seus pés por amor a você, aí você vai conseguir entender algumas coisas, vai começar a desprender coisas do seu coração para você poder servir também. Para servir como Jesus serviu, nós precisamos primeiro receber o amor e o serviço de Jesus por nós. Queridos, o chamado de Jesus para servirmos, ele continua hoje. Ele aconteceu lá em Mateus, mas ele continua para nós hoje. E agora é a nossa vez. Agora é a nossa vez. Esse chamado é desafiador. Esse chamado requer que nós entendamos quem nós somos e o que nós temos, para poder te desprender para servir. Esse chamado requer que você faça algumas coisas, tome algumas atitudes, tenha algumas ações na sua vida. Esse chamado, ele requer que você primeiro tenha recebido o amor e o serviço de Jesus por você. Então pergunta para a gente fechar. Quais são as coisas hoje que poderiam te ajudar a servir melhor? Entre essas três coisas, de entender quem você é, de agir, de tomar uma atitude, ou de receber o amor e o serviço de Jesus, quais dessas três coisas te ajudariam a levar o seu serviço para um outro nível? Aquilo que você já tem feito, aquilo que você já tem servido, mas você iria para um outro nível, se você pudesse crescer numa dessas áreas. Qual é a área que você precisa crescer, para destravar, para desprender, para você fazer algo que não parte somente do teu coração, mas parte de Deus? Talvez você precise entender algumas coisas. Por exemplo, que nós já somos um povo abençoado. Amém? Às vezes a gente fala isso aqui no fim do culto, né? Nós somos um povo, nós não estamos vindo aqui buscar bênção, gente. Estamos aqui buscar Deus. E quando você está com Deus, na presença de Deus, as bênçãos são naturais, são consequências. E não é só bênção, tem dificuldade também, porque a dificuldade Deus reverte em bênção. Teu crescimento. Mas a gente não tem que vir para a igreja para buscar a bênção. Eu venho para a igreja para adorar a um Deus que já me abençoou. É outra mentalidade. Não é questão de semântica só, não. É outra mentalidade. Ou eu sou um cara órfão, necessitado, mal suprido, que Deus me deve alguma coisa. O pastor Spiller falou sobre isso 2 semanas atrás. Deus não nos deve nada. Nós aqui devemos, Ele pagou nossa dívida, glória a Deus por isso. Então eu venho porque eu sou ricamente abençoado, toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Então eu venho adorar esse Deus, igual nós fizemos agora há pouco. Talvez você precise entender o quanto você já tem. Talvez você precise fazer alguma coisa. Talvez depois do culto você precise ir ali no balcão e se inscrever para o Valdemar da Costa. Aquele negócio que você ia fazer lá. Trocar o óleo do teu carro, fazer a rotação dos pneus lá. Lavar ele como você nunca lavou na vida. Não, que eu tenho uns compromissos lá em casa, não vai dar para servir dessa vez. Talvez você precise desmarcar esses compromissos e falar, cara, eu vou lá servir. Eu vou lá servir. Ah, pastor, não tenho filho na escola, não faz mal. Tem outra pessoa que tem filho na escola, vai lá e serve. Ah, pastor, mas talvez você precise agir, tomar uma atitude. Talvez você precise receber. Talvez o que vai destravar o serviço na sua vida é você receber de Jesus a lavagem dos seus pés. Posso te perguntar? Jesus já lavou seus pés? Para isso acontecer, você já reconheceu que teus pés estão sujos? Teu coração é sujo? Porque se eu não acho que meu pé está sujo, Jesus lava meu pé, outra hora. Se eu conheço que meus pés estão sujos, meu coração está sujo, eu estou em dívida com Deus, que se chama pecado. E Jesus veio para lavar isso, para purificar isso. Cara, mas é agora que eu quero isso. Jesus já lavou seus pés? A parte boa é que, se Ele não lavou, hoje Ele pode lavar. Hoje Ele pode perdoar os seus pecados. Você pode sair daqui outra pessoa hoje. Outra pessoa. E aí você vai conseguir servir porque você recebeu. Você só pode dar aquilo que você já recebeu. Talvez hoje você precisa que seus pés sejam lavados, seu coração, sua vida, seu passado, seu presente, seu futuro, lavado por Jesus. Se você pedir, Ele faz.
Foi para isso que ele veio. Você já pensou o poder de 300 pessoas em São Francisco? Mais ou menos o número de pessoas que participam aqui. 300 pessoas que sabem quem são o que têm. Que se movem, fazem o que for necessário para servir. Que receberam o amor de Deus e isso transborda do coração deles e delas em serviço aos outros. Você já pensou no poder e na influência disso na nossa cidade? No impacto que isso teria na nossa cidade? E você sabe que a gente faz algumas coisas como o Valdemar da Costa para ter impacto mesmo. Mesmo. Nós vamos falar mesmo, nós vamos mostrar mesmo, nós vamos botar nas redes sociais mesmo, de verdade. Sabe por quê? Porque nós queremos chamar atenção não por uma placa de igreja. Porque o projeto nem é mais só da PIB, já tem outras igrejas se envolvendo, é um projeto do Reino de Deus. Mas nós queremos chamar atenção para um povo que entende o que é e o que tem, um povo que se move e um povo que entrega um pouco daquilo que recebeu de Jesus para abençoar a sua cidade. A gente faz isso, a gente vai tocar trombeta mesmo. Sabe por quê? Não para chamar atenção para nós, mas para que aquilo que acontece, que diz na Bíblia, aconteça. Que eles vejam as suas boas obras e glorifiquem ao seu Pai que está no céu. Queremos chamar atenção para a PIB, não. Mas quem sabe através da PIB a gente consegue chamar atenção para um povo que, cara, eles servem, mas parece que servem de um jeito diferente, parece que a motivação deles é diferente. E é que nós fomos servidos por um Deus, e isso nos transformou, isso nos faz servir de forma diferente. Nós vamos chamar atenção sim, nós vamos botar essa luz em cima do monte sim, para que todo mundo possa ver e glorificar o nosso Deus que está no céu. Isso chama atenção. Falei no primeiro culto que, no primeiro projeto que a gente fez, eu fui acusado, é acusação mesmo, tá? Fui acusado de querer sair para vereador em São Francisco. Sabe por quê? As pessoas não entendem. Por que que o pastor André e a PIB iriam lá? O senhor tem filho nessa escola? Não. A diretoria da escola é da tua igreja? Não. Na cabeça do mundo não faz sentido servir. Então, não, tem que ter alguma vantagem. O pastor está tirando alguma vantagem para o senhor vai sair como vereador. Não vou. Já tem dor de cabeça suficiente já. Na realidade, eu quero vantagem sim. Eu tenho um motivo por trás disso. Que eles vejam as nossas boas obras e glorifiquem ao nosso Pai. Essa é a nossa motivação. Não é para mim. É para que pessoas possam encontrar a Deus. E através dos projetos têm encontrado. Pessoas que estavam aqui no primeiro culto têm encontrado através do projeto. Jesus encerra esse capítulo 13. Falando no versículo 34 e 35, para a gente fechar. Ele diz o seguinte: um novo mandamento eu dou a vocês. Amem uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Olha o 35. Com isso, todos saberão que vocês são os meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Sabe o que ele está dizendo? Quando a gente fizer isso, o mundo vai parar e vai perceber que tem algo diferente em mim e em você. E isso vai trazer glória para o nosso Pai. E agora é a nossa vez. Vamos orar? Senhor, nós te damos graças, porque o Senhor primeiro nos amou e primeiro nos serviu, Deus. Obrigado porque nós somos amplamente abençoados e servidos pelo Senhor. E, Pai, hoje eu oro por algumas coisas para nós, sua igreja. Primeiro eu oro, Deus, por revelação de Deus no coração dos seus filhos sobre quem nós somos e o que nós temos em Cristo Jesus. Pai, eu posso falar, eu posso ler versículos, mas se o Teu Espírito Santo não revelar ao coração humano, não penetra. Então, Deus, em nome de Jesus, eu oro por revelação do alto. Nós fomos adotados como filhos de Deus, pertencentes a uma família eterna. Pai, revela isso ao coração dos seus filhos, faz tomar raiz no coração, para que transforme o nosso entendimento, o nosso agir.
Pai, eu oro que nós possamos nos despir de todas as nossas capas. Tudo aquilo que a gente se esconde atrás, tudo aquilo que a gente coloca para parecer ser algo que nós não somos, e que nós possamos, ó Deus, nos revestir com a identidade que o Senhor nos chamou para ter, sermos servos de Deus e servos desse mundo, para a glória de Deus. Que possamos ter essa atitude, ó Deus, toma as nossas capas, mostra talvez, Deus, mostra, Deus, agora, para aquele irmão ou irmã que precisa entender qual é a capa, talvez nem sabe a capa que usa, está atrapalhando tudo, não consegue pôr a toalha porque a capa está atrapalhando. Pai, mostra agora se existe uma capa, revela, Deus, em nome de Jesus, o que é que nos previne, o que é que nos proíbe, o que é que nos amarra, o que é que compete com sermos servos de Jesus, para que nós possamos abrir mão disso e elevar o nosso serviço a um novo patamar. Pai, eu oro por aquele nessa noite que talvez aquela que não tenha recebido ainda de Jesus esse amor e esse serviço expressado não só no lavar dos pés, mas no lavar do coração, o apagar dos pecados, o reconciliar com Deus. Pai, eu oro por aqueles que talvez não conhecem esse Jesus ainda, não conhecem o Jesus que não está só num desenho ou numa imagem no alto de uma igreja ou num papel, num livro que eu leio, mas é o Jesus que se abaixou de verdade, lavou de verdade os pés. E Ele ainda está lavando pés hoje. Pai, eu oro que se existe alguém no nosso meio que não recebeu isso ainda, que essa pessoa possa pedir ao Senhor, nesse momento, e possa receber do Senhor algo que invade o coração e começa a mudar as coisas de dentro para fora. E Pai, nós oramos que através desse trabalho do Senhor nos nossos corações, o mundo possa ver, São Francisco possa ver as nossas boas obras e o agir de Deus no nosso meio, e que o Senhor seja glorificado através das nossas vidas. Continua expandindo, Deus, o nosso serviço e a nossa influência. Continua, Deus, desprendendo os nossos corações para servirmos a cada dia mais. E Pai, nós oramos que no fim de tudo, isso seja tudo para o louvor da Tua glória, Deus. Que nós possamos entender que nós vivemos para o louvor da Tua glória, que isso possa nos motivar. E Pai, que esse seja um testemunho poderosíssimo nessa cidade. Que através disso pessoas venham conhecer ao Senhor também. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém.